Quando você tem direito, então, a usar essa ação de indenização de fundo de comércio? Você tem o direito a usar essa ação quando você... você tem direito a usar essa ação de indenização de fundo de comércio quando você tem no ponto comercial no mínimo 5 anos e 3 anos na mesma atividade. Só que você está há 38, então você tem de fato o direito a receber indenização. O nome da ação chama Ação de Indenização de Fundo de Comércio. Essa ação pode ser acumulada com indenização de benfeitorias, tá? Então essas benfeitorias que você fez na lanchonete e também na loja, se você tiver os comprovantes de pagamento, nota fiscal, recibo, contrato de prestação de serviço, você pode pedir as benfeitorias também na mesma ação. Você tem? Não, né? Não, tá. Mas aí dá para consertar de outro jeito. O ideal é ter recibo, prova o recibo. Quando você não tem o recibo, você vai ter que contratar uma empresa para fazer uma avaliação. Uma empresa, ou um corretor de imóveis, ou um pedreiro que faça isso, você ajuda ele a fazer, fazendo tipo um laudo, né? Olha, o imóvel em relação às reparações e manutenções foi gasto 15 mil, 20 mil, 30 mil, 100 mil, 150 mil. Dá para fazer isso quando a gente não tem o recibo para tentar provar. Outro detalhe também que eu queria te falar a respeito dessa ação. Essa ação tem as teses de defesa do outro lado. O locador pode usar a defesa. Quais são as defesas que criam impacto nessa ação? Que fazem a gente perder essa ação? A primeira defesa, a primeira linha, a primeira tese é a falta de pagamento. O locador, quando consegue provar que o inquilino não pagava o aluguel em dia, ou o aluguel está em atraso, é a primeira situação que você consegue evitar o fundo de comércio. Porque o judiciário, ele pensa assim, você está batendo na minha porta, pedindo uma indenização, só que você não está pagando aluguel. Se você não está pagando aluguel, então o seu comércio não é bom. Você não tem direito a uma indenização. Ele não é sustentável. Então é uma tese muito utilizada a falta de pagamento. A segunda tese muito utilizada também contra essa ação nossa, a ação de indenização de fundo de comércio, é a desapropriação. A desapropriação também é uma tese que causa impacto contra a indenização de fundo de comércio. A interdição também, falta de alvarás, falta de licenças. Isso são, de fato, temas importantes que são usados contra a nossa ação, que fazem a gente perder. Agora, em regra, com 38 anos de posse que você tem da lanchonete, da outra loja, quanto tempo? Nossa, bastante tempo também, né? Bastante tempo, hein? Nossa, e uma vida, né? Eu fico chateado com essas coisas porque é ruim, né? É muito triste isso. De fato, você tem o direito de pedir indenização na mesma ação das duas lojas, né? Das duas lojas, porque ficam ali, uma ao lado da outra, uma próxima da outra, pertence ao mesmo terreno ali, né? As lojas comerciais. Então você poderia fazer isso. Você poderia fazer essa ação separada ou fazer a ação em conjunto. Essa ação te ajudaria talvez a fechar um acordo. Vou te contar o que já aconteceu aqui no escritório, já aconteceu com os meus alunos. Essa ação, o locador ficou preocupado, o locador, a locadora, e fizemos um acordo. Um acordo onde o inquilino comercial ficou 6 meses no imóvel sem pagar aluguel. Fizemos um acordo ano passado, o inquilino ficou no imóvel 12 meses sem pagar aluguel. Por quê? Porque do outro lado pode ser que tenha uma ação de despejo, por denúncia vazia. Do lado de cá, você como autor tem a ação de fundo de comércio. Essas ações normalmente vão cair com o mesmo juiz ou juíza para serem julgadas, né? Vão ficar preventos, a mesma situação, existe uma conexão, né, em relação a essas ações, existe até uma discussão se tem conexão ou não, mas fato que normalmente é o mesmo juiz até que vai decidir essa ação. Você consegue com essa ação forçar um acordo para ter um tempo maior para sair. Com essa ação, se você não quer fazer acordo, a outra parte não quer fazer acordo, ninguém é obrigado a fazer acordo, você pode ganhar uma indenização. E qual que é o valor dessa indenização? Existe uma discussão muito grande, qual seria o valor correto dessa ação, da indenização. Normalmente, pelo que eu vejo pelas perícias que são feitas, quem faz perícia? O perito contábil, o perito economista, já vi corretor de imóveis também fazer perícia. A perícia comercial, ela é feito um levantamento. Normalmente, o valor base do comércio é 12 vezes o valor líquido. 12 vezes o valor líquido. Então você pega aí o valor líquido que você tira no seu comércio hoje, pagando todo mundo, aluguel, despesa, funcionários.
vezes 12. Esse é o valor base. Aí existe o quê? Mais uma porcentagem que vai de 10 a 30 sobre esse valor, se você tem a expectativa de crescer ainda mais. Então existe essa soma. Existe mais uma soma, que são os equipamentos, maquinários, utensílios. Então tudo isso vai somando. Então existe um valor base, que é de 12 a 15 vezes o valor líquido, e vai somando expectativa de crescimento, ferramentas, benfeitorias. Então tudo isso vai somando. Essa ação é uma ação locatícia, ela é doutrinária e jurisprudencial. Ela não aparece na Lei 6.015, ela não aparece na Lei 8.245 de 91, então ela é uma ação que aparece nos livros. Né? Eu falo muito dessa ação no meu livro, A Indenização de Fundo de Comércio, e vários outros doutrinadores falam sobre ela também. Ela é doutrinária e jurisprudencial, ela existe, ela é importante, ela é eficaz, a chance de ganhar é muito boa, nenhuma ação, não existe causa-ganha, né? No mundo judiciário acontece fatalidades jurídicas, tem juiz que não sabe nem o que está fazendo ali, juiz, é desatualizado, é o assessor que julga, a assessora, mas tem gerado resultado útil sim, ou em relação ao acordo, ou em relação à indenização. Depende muito de estado para estado, em São Paulo tem dado muito certo, alguns estados sim, outros não. É uma ação interessante. Outra tese de defesa que eles costumam usar do outro lado, eu estou fazendo o papel do advogado do diabo, é a falta de declaração do imposto de renda, né? Então, se você não declara imposto de renda dos ganhos que você tem, o outro lado normalmente pede ou solicita para oficiar a Receita Federal, Delegacia da Receita Federal. Existem essas teses de defesa, normalmente para assustar, para inibir essa indenização. Mas no seu caso, como você recebeu o comércio do teu pai, um comércio desde 1984, um deles, né? O outro também é uma relação duradoura, eu acredito que você tem tudo para ganhar essa ação, por questão de justiça, né? É muito tempo, né? Nós estamos falando de muitos anos, é uma vida, né? Pode ser que os funcionários do fórum não tenha 38 anos, né? Então é uma situação real, é uma situação que você tem a chance de fato de ganhar. Numa situação a situação que você se encontra, eu usaria o primeiro passo, eu tentaria esfriar o negócio, eu tentaria falar, eu quero 45 dias para tentar levantar recurso, você precisa ganhar tempo para pensar. Se você perceber que a coisa foi para frente, você recebeu outra notificação, eu faria ação de indenização de fundo de comércio sim. Faria primeiro para forçar um acordo e eu conseguir ganhar mais tempo. Talvez seja uma estratégia inteligente, uma estratégia interessante. E se não tiver acordo de lapso temporal, de um tempo maior, você certamente a sua chance de ganhar uma indenização é muito grande, né? Em virtude de todo esse tempo que você tem. Você está me ouvindo? Olá, agora voltou. Você conseguiu ouvir? Deu para ouvir tudo? Não, afinal não. Essa ação de indenização de fundo de comércio, ela te ajudaria em qual sentido? Ela te ajudaria a você tentar forçar um acordo. Já aconteceu muito aqui no escritório, em casos dos alunos também, da pós-graduação lá do ESO, o locador, muitas vezes, ele acha que só ele tem razão, o locador, o proprietário, né? Ele acha que o mundo é só dele. Quando você faz uma ação dessa, normalmente o advogado ou advogada que não é da área, ele nem conhece, nem sabe que existe essa ação. Então causa um impacto, causa um susto. É a mesma coisa quando alguém te ameaça e você vai para cima da pessoa. A pessoa perde, é uma reação de medo, né? Então essa ação, ela causa um impacto para forçar um acordo.
Acordo, o ser humano é terrível, né? Por isso tem acreditado, quanto mais eu conheço o ser humano, mais eu gosto dos meus cachorros, né? Mas o ser humano ele só faz acordo quando ele se sente o quê? Amedrontado também. A partir do momento que eu acho que eu ganhei, causa ganha, tá resolvido, eu não vou querer fazer acordo com você. Porque pra mim eu acho que tá resolvido. Agora, a partir do momento que você coloque na minha cabeça medo, receio, opa, o advogado tá falando que essa ação não vai dar em nada, meu advogado, mas olha só, e se der? Olha quanto ele tá pedindo, 100 mil, 200 mil, 500 mil, 1 milhão. E se eu tiver que pagar isso? Ou seja, por mais que o advogado tente acalmar, o advogado, a advogada da parte do locador, vai gerar um impacto, vai gerar um receio, vai gerar um medo. É onde você pode usufruir muito bem estrategicamente disso para forçar um acordo. Eu já vi diversos acordos que aconteceram aqui, aconteceram com casos de alunos. Acordos de 6 meses sem aluguel, com isenção de aluguel, 1 ano. Recentemente um estacionamento gigantesco no centro de São Paulo. Nós fizemos a ação de indenização de fundo de comércio, do outro lado tinha a ação de despejo por denúncia vazia. Nós conseguimos fazer um acordo. O estacionamento está lá até hoje, 12 meses sem aluguel. Depois vai ter que entregar, né? Sob pena de multa, mas é um acordo. Hoje, se você ficar sabendo que você vai ficar 12 meses sem pagar aluguel, depois você vai ter que entregar, já é alguma coisa. Você vai ter 12 meses para se capitalizar, para fazer a troca do seu comércio para outro lugar, estudar para onde você vai, como que vai, né? Então, o tempo é muito importante. Quando nós não temos o resultado útil em relação ao acordo, porque ninguém é obrigado a fazer acordo, normalmente essa ação gera um impacto da indenização. Essa ação, você vai calcular 12 a 15 vezes o valor líquido. Esse é o valor base. Mais expectativa de crescimento, mais maquinário, utensílios. Você tem ideia mais ou menos qual que é o valor da ação? Quando a gente não sabe, quando um mês é muito diferente do outro, a gente faz o quê? Pega 12 meses e divide por 12. A gente chega a um valor base. Você imagina qual o valor de faturamento seu líquido hoje, mais ou menos? Uma das lojas. Então você vai pegar líquido. Hoje você vai pegar esses 10 mil reais e vai fazer o quê? Vezes 12 ou vezes 15. Você já achou o valor base da sua indenização. Esse valor base pode ser calculado pelo economista, um contador, talvez um corretor de imóveis que trabalhe com uma avaliação. Você pode calcular ainda uma expectativa de crescimento de 10, 20 ou 30%, que o comércio pode crescer. Mais maquinários, talvez manutenções que você realizou, né, as benfeitorias. Então, esse seria mais ou menos o valor da indenização que você faria jus, entendeu? Melhor, né? Melhor.
Entende? Eu orientaria nesse caso, eu sei que você já tem né, essa ideia, essa estratégia de vida. Para você é muito importante ganhar tempo agora. Por quê? O tempo vai fazer com que você acabe tendo uma receita para fazer caixa, crie uma estratégia melhor, e o tempo vai fazer com que a outra parte, uma pressione a outra. Né? O comprador vai pressionar ela. O proprietário, e aí, vai resolver ou não vai? E aí, proprietário? Então, essa pressão que muitas vezes que vai acontecer entre eles, que você vai causar, porque você vai criar um ato moroso da sua saída, vai gerar um acordo. Vai gerar um acordo e talvez seja um acordo, quanto mais receio gerar, talvez o acordo seja melhor. Por isso seria importante, independente dessa ação de indenização de fundo de comércio, você fazer essa contranotificação que eu te falei, uma, duas, se chegar no nível de alguém fazer uma ação contra você, tenta pedir uma audiência de conciliação, faz agravo de instrumento, para você ganhar tempo, né? É o tempo que vai te ajudar você fazer um acordo. É claro que a gente pensa também na decisão definitiva, né? A indenização gerada através de sentença, ordem judicial, mas a gente precisa lembrar também que quando existe uma decisão de primeiro grau, cabe recurso. Então se a gente ganha a ação de indenização de fundo de comércio, 100 mil reais, 200 mil, 300 mil de indenização, a outra parte pode recorrer, recurso de apelação. Nós vamos ter que fazer a contra-razões do recurso de apelação. Se a gente ganhar de novo, eles podem recorrer recurso especial extraordinário, vão ter que fazer a contra-razões, ou seja, pode chegar a terceiro grau, isso pode demorar pelo menos 3 anos ou mais, né? Contando com as matérias recursais. Então, por isso eu falo para você com muito carinho, quanto mais você ganhar tempo, maior a possibilidade de fazer acordo e você resolver isso com mais rapidez, né? Que é a sua estratégia, a sua intenção. Por isso é importante usar todas essas dicas que eu estou te dando. Agora, essa ação de indenização de fundo de comércio, podemos pedir uma perícia, o juiz nomeia um perito, contador, economista para fazer a avaliação, isso acontece também, muito comum. Podemos já chutar quanto vale a empresa, pode o contador também fazer um valor simbólico e bater um carimbo, ele faz uma folha timbrada. Posso até fazer por aqui, eu tenho corretores parceiros que vão fazer essa avaliação com base nas informações num questionário que eu te passo, umas perguntas que eu vou te fazer. Então dá para fazer isso sim. Essa ação, quanto você gasta para fazer essa ação? Como funciona essa ação na prática em termos de valor? Qualquer ação, você gasta taxa judiciária, que é 1% do valor da ação em São Paulo, estado de São Paulo. Outros estados chega a 2%, como o Rio de Janeiro, e chega até 4%, se você pegar o estado de Goiás, Tocantins. Então, a gente precisa tomar cuidado, porque eu falo para os meus alunos, não adianta pedir uma indenização de 1 milhão e aí vai deixar a ação cara para você, onerosa. Porque você vai ter que pagar a taxa judiciária em cima disso. Então não pode ser uma loucura jurídica, uma aventura jurídica. Tem que ser algo muito pensado, com cuidado, com calma. Se a gente perde uma ação, também a perda da ação gera sucumbência para o advogado que ganhou. Então se o outro lado ganha a ação e você pede um valor absurdo, exagerado, você vai ter que pagar sucumbência em cima disso. Por que eu estou te falando isso? Porque na ação de indenização de fundo de comércio, tem muita gente que fala, professor Júlio, eu quero 1 milhão, quero 2 milhões, tem um valor sentimental, tem um valor emocional. Pede 1 milhão porque a gente fecha acordo em 100 mil. O pessoal acha que é igual ao trabalhista, né? E não é assim. Na verdade, a gente precisa fazer um pedido muito correto, muito justo, muito juizado, para que a ação não fique cara para você e que não gere um risco de sucumbência para você, entendeu? Entendeu? Então, essa ação você vai ter o gasto da taxa judiciária. Acho que sumiu o som para você de novo, né? O seu som não está saindo. Vamos fazer daquele jeito de novo. Vou tirar você para você entrar. Acho que você recebeu uma mensagem aí. Adriano, nós somos brasileiros, não desistimos nunca, hein? Né? Não desistimos nunca, faz parte. O que eu ia falar para você? Então, o custo dessa ação não é
o custo, né, dessa ação, o gasto dessa ação, com essa ação não é caro, não é onerosa. Você vai gastar taxa judiciária e você vai gastar a citação. A citação é uma pessoa só, a não ser que você descobrir que já foi feita a venda, né, para o novo proprietário. Como que você vai descobrir isso? Através de uma certidão de propriedade atualizada. Aí você vai descobrir que quem era o locador passou para outra pessoa. Aí você pode incluir as duas no polo da ação, pode ser uma estratégia, eles acabam discutindo, um empurrando para o outro, e isso ajuda a gente a ganhar tempo, fechar um acordo. Depende de cada caso concreto. Mas em regra é uma citação, em alguns casos duas. Citação é via correio, não dá R$14. Se for oficial de justiça, 90 e pouquinho. Não é nada absurdo. O que é mais caro é a taxa judiciária, porque é 1% do valor da ação em São Paulo, Estado de São Paulo. Os estados podem chegar até 4%. Rio de Janeiro 2%. Eu tenho ação no Brasil todo de fundo de comércio. Às vezes ela fica cara por causa disso. Fica onerosa em virtude do valor que você pede. Eu acredito, pelo que você está falando, nós vamos ter um fundo de comércio algo em torno de R$150 mil. Esse seria o valor da indenização do fundo de comércio, mais ou menos, tá? Pode ser mais, mas eu calculo aqui por cima. Então você vai ter um custo de 150 mil, 1%, R$1.500. Esse seria o custo da taxa judiciária. Dá para pedir justiça gratuita? Dá, mas nós temos uma dificuldade muito grande de ter o deferimento da justiça gratuita para a pessoa jurídica, né? É uma realidade, existe a possibilidade no Brasil, mas é muito difícil. Então não acredito que você consiga. Pode até pedir, se você pedir o juiz ou a juíza entender que você merece, porque você já está tendo prejuízo, você não paga a taxa judiciária em licitação. Se pedir perícia, o perito vai cobrar esse valor por fora, né? Diz a lenda que o perito divide honorários periciais com o juiz. Eu acredito que não, isso deve ser em outros países. Nosso país não é corrupto, é um país decente, isso não acontece, né? Isso acontece em países corruptos. No Brasil é um país decente, isso não deve acontecer, deve ser mentira. Eu não acredito nisso não, país muito honesto nosso. Então o perito vai ser nomeado, vai cobrar R$2.000, R$1.000, R$5.000 para fazer uma avaliação da empresa, quanto vale a empresa. E vai cobrar para ele receber como honorários. Outros países corruptos dividem metade com o juiz, né? Mas não no Brasil, claro. Em relação a honorários, essa ação, hoje existe uma estipulação de prazo, de tempo, né? A chance de você ganhar pelo fato do comércio ser de 1984 é muito grande. Você tem aí uma possibilidade maior. Não estamos falando só do requisito básico, 5 anos e 3 anos na mesma atividade. Nós estamos falando de um período maior, um lapso temporal de 38 anos. Eu calculo aqui para você, você vai gastar aqui de honorários, ó, a tabela, cortou. Em relação a honorários,